Ora, boa noite, boa noite, boa noite. Isto já está cheio. Já estão as nossas 30 pessoas, maravilha. Ora, quem é que eu tenho aqui como convidado hoje? Muita gente, com certeza, viu a entrevista que o Rui deu à NIT, e devem ter ficado tão curiosos quanto eu. Portanto, eu resolvi contactar com o Rui e tentar perceber se ele estava disponível para vir falar comigo. E eis que sim, ele estava disponível e cá está. Meninas, acalmem-se, ele é um rapazinho engraçado, ok? Mas fiquem tranquilas, vamos falar de sexo, podem ficar doidas, mas portem-se bem, tá? Só para avisar. Portanto, vamos então chamar o Rui que está aqui nos bastidores, ok? Boa noite, Rui! Acho que isso foi a melhor apresentação de sempre. Fechem as vossas filhas. Ele vem aí. Muito bom. Não, acalmem a passarinha que. Não, que as minhas meninas ficam doidas, não podem ver o rapaz. É uma coisa. A maioria das pessoas que nos assistem aqui são solteiros e solteiras. Portanto, Boa. quando vem uma miúda gira, eles ficam doidos. Quando Ok. vem um rapaz gira, elas ficam doidas. Portanto, eu tenho que as acalmar, porque senão a gente perde aqui o fio à meada. Começam a pedir-te em casamento e coisas do género. Acredito que os casados também tenham a mesma reação. Têm a ter mais cuidado, não é? Sim, têm que ter mais recatos, Exato. porque estão em público, mas algumas aproveitam que eles vão lavar a louça e metem conversa. É muito Portanto, bom. não te admires depois de receber uma quantidade de malta a seguir-te e tal, e maioritariamente mulheres. Não há Pronto, já me estão a problema. chamar de exagerada. Ora, Rui, então, como costumo, eu peço sempre Então, aos meus convidados para fazerem uma pequena apresentação, ok? Quem és tu? De onde é que vieste? para onde é Nasceste a que que vou? horas? Ih, isso é para fazer mapa astral já. Agora aproveito, não é? Faço um Exato. mapa astral. Então, sou o Rui Simas. Nasci há 39 anos, em Lisboa. Já trabalhei em várias áreas, mas principalmente estou vocacionado para a área da sexualidade e do erotismo, em várias vertentes, tanto na área da produção de conteúdos artísticos, ou seja, vídeo, fotografia, textos até, ou já fiz cinema, e também trabalho na área da publicidade, que agora teve assim algum destaque por causa da entrevista, mas hoje não estamos aqui para fazer publicidade a Não, nada, não portanto... podemos falar porque é concorrente meu. Exato, Portanto, podes só dizer olá, malta, tudo bem exato. e pouco mais. Ok? E também trabalhei numa empresa de filmes para adultos, aliás, de conteúdos para adultos, não só Saber filmes. algumas coisas. Exato, podemos falar sobre isso. E também fui um dos donos de um clube erótico em Lisboa, durante 5 anos também, onde descobri que tinha algum interesse em dedicar-me a ajudar as pessoas a também descobrirem a sua libido e o seu lado sexual e ajudar as pessoas nas suas dúvidas. E então também fiz formação em coaching, fiz uma formação em tantra, e desde aí comecei a dar consultas de sex coach, em que E faço como é que exatamente fazes? isso. Vais lá para o meio do casal com um caderninho. Vamos levantar daí, que está todo torto, não chega lá. Isso É seria o mais ou ideal. menos. Isso seria o ideal, mas não é isso. Portugal ainda não está preparado para esse tipo de sex coaching. Não, mas era giro, era Era giro. giro. Tipo, tirar Não é? Agora, apontamentos ali, vai agora, muda. isso, por amor de Deus, o cu não, ainda é cedo. Exato. Agora faz o Cirque de Soleil. Não, mas, não, mas é mais são mais consultas de autoconhecimento e autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal, em que as pessoas procuram resolver questões mais emocionais e mais intelectuais do que propriamente físicas. Porque quando são questões físicas, eu normalmente recomendo irem para outro tipo de áreas mais ligadas à medicina e portanto, não é para aí, é mais no sentido de desenvolvimento. Trabalhas em conjunto, por exemplo, com sexólogos ou com outros Sim, médicos ou assim?
Não trabalho em conjunto, mas tenho contactos com essas pessoas e normalmente quando são questões um bocadinho mais relacionadas com o passado da pessoa e mais relacionadas com o crescimento pessoal da pessoa relativo àquilo que ela experienciou antes, eu normalmente recomendo mais a parte da psicologia e da sexologia. Neste caso é mais uma questão, é mais prático, é mais uma vertente prática em que as pessoas têm curiosidade têm curiosidade sobre o que é o BDSM, ou têm curiosidade sobre o que é o swing, ou têm curiosidade, ou têm questões inerentes a terem uma relação, mas não sabem como é que vão comunicar com o parceiro, ou não sabem como é que vão explorar os seus próprios desejos que elas consideram que não são muito comuns ou que não são muito normais. Essa é uma das grandes questões que surge, será que sou normal, será que não sou normal? E em relação a essa pergunta, eu não fiz formação de sex coach, eu fiz formação de life coaching, mas como tinha formação, tinha uma pós-graduação em saúde sexual, associei o conhecimento e o processo de coach com o conhecimento que tenho em relação ao sexo e criei tipo uma fórmula minha de abordar esta questão. E acabou por ser uma coisa muito... É uma forma mais pragmática de abordar as questões e não é tanto para escamotear os porquês dos problemas, é mais para olhar em frente e tentar construir um futuro melhor e tentar ultrapassar algumas barreiras e alguns tabus que as pessoas têm. Mais por aí. Ok, portanto, no fundo, tu não vais ajudar na parte psicológica, não é? Se as pessoas têm traumas, se tiveram algumas dificuldades relacionadas com problemas do foro psicológico, mas sim, quando alguém quer experimentar alguma coisa nova, não sabe bem como fazer, quais as regras, quais as melhores formas, posições e intensidade, etc. É mais a esse nível. Não só posições, não é posições, não é por aí, mas é... Não, posições, lembrando, um dos fatores que poderia ser. Mas, por exemplo, o autoconhecimento do próprio corpo, o à vontade em abordar questões com a pessoa, com o seu parceiro ou parceira, a percepção do que é normal e o que é que não é normal e o que é que isso quer dizer, sequer, ou seja, quebram-se ali muitos tabus, porque muitas das vezes as pessoas vêm ter comigo porque, lá está, ou dizem que não têm ninguém com quem falar, não podem falar com a família porque são ostracizadas, não podem falar com os amigos porque são acusados disto ou aquilo, não querem ir a um psicólogo ou uma pessoa mais técnica para não se sentirem doentes, não é? Ou pessoas assim com problemas. E, portanto, as consultas acabam por ser muito positivas, muito no sentido de, ok, vamos tentar conhecer esta pessoa melhor e tentar perceber o que é que a faz ter estes desejos e porque é que ela tem estes receios. E tu és mais procurado por homens ou por mulheres? Normalmente são mais mulheres porque as mulheres têm mais vontade abertura. Não é só abertura, têm mais vontade de perceber-se a si próprias e têm mais dúvidas. Os homens, quando vêm ter comigo, têm problemas ou têm questões mais pragmáticas, querem resolver coisas, querem resolver a sua relação, querem ter uma atitude ou uma abertura qualquer em relação a qualquer coisa e então têm uma coisa muito estruturada, muito já bem definida. As mulheres vêm mais para se autodescobrirem, para se questionarem e, portanto, tenho mais mulheres nesse sentido, mas também tenho casais, também tenho pessoas de todos os géneros e todas as vertentes, as orientações sexuais, portanto, tenho uma diversidade grande de clientes nesse sentido. Muito bem. Ou seja, tu quase poderias trabalhar na maleta vermelha, podias juntar as duas coisas. Sabes que quando eu conheci o conceito da maleta vermelha, que já foi há alguns anos, eu comprei uma sessão para oferecer uma namorada que eu tinha na altura. Podes comprar mais uma, estamos a precisar, estamos a sair agora à rua. Porque achei que era mesmo interessante e era mesmo importante pôr as pessoas a terem contacto com esses objetos, porque normalmente as pessoas têm receio de ir às sex shops ou têm receio de ir a serem vistas a comprar não sei o quê. E então, poderem experimentar as coisas e logo ali terem essa reação pode ser algo
como se diz, algo tímida, não é? Algo de sentirem-se desconfortáveis, mas como estão num grupo de amigos e como estão com uma pessoa que está preparada para isso, acaba por ser também uma coisa terapêutica, não é? Uma coisa que ajuda as pessoas Sim, a... eu faço isto há 11 anos e faço uma média de, sei lá, 150 reuniões por ano, em que a média de pessoas que estão nas minhas reuniões são cerca de 8 pessoas, portanto, está para fazer conta que são aos milhares de pessoas que passam por mim, e eu posso dizer que se calhar não mais do que 20% das pessoas que passam por mim por ano alguma vez entraram numa sex shop. Pois isso, Os eu acho que outros isso é muito útil. 80% Yeah. nunca entraram. Eu também faço isso nas minhas consultas, em que mostro às pessoas objetos que elas podem usar. Há muita curiosidade sobre os objetos relacionados com BDSM, porque somos gay, não é? E então, pronto, há essa curiosidade, mas depois também há esse medo que é, ok, isto às vezes, porque há uma grande panóplia de coisas que se podem usar, não é? Então há coisas que podem ser usadas no início das experiências, não é? E há outras que podem... Mais amador, digamos assim. Exato. Depois podem ser usadas... Uma intensidade mais... menor em termos de dor. Exato. E, portanto, há muito essa curiosidade e há muito essa vontade de conhecer mais, e cada vez mais há mais vontade de conhecer outras coisas. Mas tu és praticante ou só sabes a teoria? Não. Exato. Não, eu sou da teoria durante muito tempo, mas depois disso, não pode ser só teoria. Eu tenho de saber por mim como é que as coisas acontecem. E durante o tempo em que estive à frente desse clube erótico, conheci muitas pessoas que me mostraram, que me demonstraram como é que as coisas podem variar de pessoa para pessoa, de casal para casal. O que é que tu sentes quando és submisso, o que é que sentes quando és dominador, que tipo de responsabilidade é que tu tens quando és dominador, que tipo de poder é que tens quando és submisso, porque isso, quando se fala na teoria, há muitas teorias, não é? Há muitas experiências, as pessoas vão partilhando, mas quando se sente na própria pele, dá para analisar muito melhor e muito mais profundamente o que é que se quer dizer quando se diz que numa relação, por exemplo, de submissão-dominação, o submisso é que tem poder, porque o submisso é que pode fazer com que tudo pare se ele disser a safe word, e o dominador é o que tem responsabilidade, porque ele é que tem o controle da situação e, portanto, tudo aquilo que acontece é da responsabilidade dele, e se ele passar das marcas, então essa relação não funciona, não pode continuar. E isso é muito, muito importante de perceber no próprio corpo. E é mesmo comum que as pessoas obedecem às regras, ou existe muita gente que sai fora das regras e acontecem asneiras? Normalmente quem sai fora das regras é quem não leva aquilo a sério. É quem acha que pode aguentar tudo, ou quem acha que pode fazer tudo à outra pessoa, e isso não são pessoas que realmente estão integradas naquele jogo de poder. Espírito. Na verdade, sim, porque na verdade aquilo é um jogo de poder, não é? É um jogo em que ambas as pessoas estão ali porque confiam uma na outra, e esse contrato que elas fazem entre si é de uma mais-valia incrível, porque isso sim cria mais conexão, isso cria mais... as pessoas ficam mais, como é que se diz? Uma maior ligação entre elas. Mais ligadas, um compromisso maior, exato, é um compromisso maior, e isso normalmente faz com que as relações fiquem ainda mais fortes. Quando ninguém está a cumprir as regras, então normalmente a coisa não dura muito e nem ninguém sai de lá feliz, nem contente, nem satisfeito. E que outros fetiches é que tu tens apanhado e sobre os quais falas nas tuas sessões, para além do BDSM? As questões dos fetiches é uma questão um bocadinho... como é que eu ia dizer? Para quem lida com isto há muito tempo, as questões dos fetiches são só questões que são pouco comuns. Porque normalmente quando as pessoas falam em fetiches é coisas estranhas, não é? Coisas que ninguém percebe, coisas que, como é que alguém consegue gostar de uma coisa assim?
mas quando se começa a Nem perceber... sempre. Tu podes ter, por exemplo, podes gostar de ser exibicionista, de Certo, fazer sexo numa varanda transparente, por certo. exemplo. Mas era aí que eu Isso queria não tem chegar. nada de estranho. Pronto, Certo. gostas de exibir a tua performance. Yeah. Ou podes ser voyeur, por exemplo. Mas era aí que eu queria chegar. Porque, Hã? era aí que eu queria chegar, porque normalmente quando se fala em fetiche, as pessoas vão logo para os fetiches mais complicados. É tipo, Sim, sim, algo sim. gosta de cenas muito estranhas. E se nós, e aquilo que eu, a minha experiência que me mostrou foi que há imensas pessoas que gostam de coisas um bocadinho fora do comum, ou um bocadinho fora do sexo protegido pela igreja, Uhum. dicionário, e que por muita gente já é considerado um fetiche. Por exemplo, um exibicionista já é considerado um fetichista, um voyeur já é considerado um fetichista. Mas quando as coisas não são tão definidas, não são assim tão bem definidas como isso, ou seja, há pessoas que não são só voyeuristas, não são só exibicionistas. Sim, sim, é Consoante uma as das circunstâncias, práticas, é um mas é dos consoante as desejos. circunstâncias, as pessoas gostam de ser exibicionistas porque a circunstância O permite, permite. ok? Mas não é sempre, não é tipo estão na rua e vão ser exibicionistas. Não, há Sim, níveis sim. de fetichismo, ok? E há coisas super fascinantes e super entusiasmantes quando nós ultrapassamos um bocado essa ideia de que uma coisa estranha é fetiche e a coisa que não é estranha não é fetiche. E eu tive um exemplo muito engraçado de lá no meu clube nós fazíamos algumas festas dedicadas a pessoas com fetiche, porque escolhemos designá-las assim para também tirar as pessoas um bocadinho do armário. Uh, e, por exemplo, havia algumas pessoas que iam a essas festas e odiavam os seus próprios pés. Não gostavam que ninguém lhes tocasse nos pés, porque eram pés horríveis e etc. Tinham muita autoconsciência dos pés. E havia outras pessoas nessa mesma festa que eram podolatras e que Loucas. adoravam pés. Pronto. E, portanto, Sim. a fixação dessas pessoas eram os pés. E eu tive um exemplo de uma senhora que chegou ao fim da noite com os pés todos doridos, porque andou de salto a noite toda, e uma dessas pessoas podolatras perguntou se lhe podia fazer massagem nos pés. E ela, que nunca tinha deixado ninguém tocar nos pés, adorou aquela massagem e ele conseguiu, ele explicou-lhe mesmo o que é que estava a fazer. Ele dedicava-se mesmo a estudar os pés, à reflexologia, a saber onde é que tocava, e ela sentiu mesmo um prazer enorme em ser tocada por uma pessoa que tinha um gosto específico por pés. E isso, para mim, foi uma realização de uma coisa que, ok, isto não é tão preto e branco. Há aqui coisas que podem conjugar-se na altura certa. Sim, isso por acaso é interessante. Mas é um fetiche muito comum haver pessoas Sim. que gostam de pés. Eu já conheci alguns e algumas pessoas falam disso com alguma tranquilidade e há outras pessoas que parece uma patologia quase. Uma Pois. fixação que é muito incomodativa. Mas aí é que começa a problemática dos gostos específicos. É quando a tua libido só responde a um estímulo específico, as pessoas aí é que começam normalmente a ficar preocupadas e a pensar, ok, eu tenho um problema porque eu não consigo excitar com mais nada a não ser com pés ou com cabelos ou com unhas ou com, sei lá. E, portanto, aí começa a haver alguma preocupação por parte das pessoas. Mas em si, quer dizer, em si, depois também tem a ver com a nossa própria postura em relação a estas coisas, que é, se calhar há pessoas que nós falamos em fetiches pés e não acham isso nada de extraordinário, e depois chegamos a, ok, mas há pessoas que gostam que lhes urinem em cima, e isso já é uma coisa, epá, isso é que não. Mas o espectro está ali quase no mesmo parâmetro, porque Sim, são sim, gostos sim. específicos que fogem um bocadinho à norma. Mas não é por isso que eles são piores ou melhores, porque há pessoas que adoram pés todos sujos, há pessoas que gostam dos pés se estiverem bem cuidados, há pessoas que gostam de levar com os Sim, há pessoas que gostam do cheiro horroroso dos pés, Exato, exatamente. Portanto, de quando a todas pessoa está estas, bem suada. exato, todos estes entendimentos do que é que a nossa libido faz quando se depara com uma coisa que às vezes nem nós próprios sabemos que gostamos, porque isso também já me aconteceu, haver uma característica de alguém que faz toda a diferença, mesmo que nós nunca pensemos que, epá, realmente
eu adoro esta parte do corpo. Não, podemos nunca pensar nisso e de repente estamos com uma pessoa que tem aquela parte do corpo especificamente super bem cuidada ou super ostensiva para bonita. nós, e de repente, sim, e de repente a nossa libido responde àquele detalhe, e isso é uma coisa que às vezes não se controla, e é fascinante. Sim, e às vezes pode ser simplesmente um sorriso. Uma pessoa que tenha um sorriso sim, muito perfeitinho, muito bonito, muito branco, ser o suficiente para... Mas por isso é que a conversa dos nem precisamos de falar em partes, em vaginas, nem pênis. Não. Há pessoas que gostam de curvas das costas, há pessoas que gostam de formas de sobrancelhas. Há coisas que nós não conseguimos lembrar de tudo, percebes? E então é muito bom para esse tipo de pessoas ter alguém que olha para elas e não as acha doentes ou anormais, e consegue conversar com elas e dizer, ok, então vamos tentar perceber porque é que isso te estimula tanto, de que forma é que podemos não ser só dependentes de um tipo de estímulo, mas usar esse estímulo como um bónus em tudo o resto, e isso é que depois começa a equilibrar as pessoas e começa a fazê-las pensar, ok, eu gosto de uma determinada coisa, mas a minha vida não tem que depender desta coisa específica, porque imagina, eu já tive clientes que me disseram, eu adoro um tipo, a minha namorada, mas ela tem uma questão que é, eu nunca gostei de mulheres mais gordinhas, e aquilo faz-me confusão. E a minha postura em relação a essa pessoa foi, não, mas vamos tentar perceber porque é que isso tem impacto, e porque é que tu tens essa noção de que o belo não é o gordinho. E então esmiuçámos isso e percebemos que havia muitas referências de infância, havia muitas referências de tipo de pornografia que ele consumia, havia muitas referências de pressão dos colegas e dos amigos para ele gostar de um determinado tipo de pessoa, e portanto tudo isso congeminou para que ele tivesse essa aversão a uma pessoa que ele amava, na verdade, porque ele gostava de tudo. Eu já falei aqui, eu tive um caso um pouco, não é bem parecido com esse, é se calhar até o contrário. Uma pessoa que também dizia que só gostava do corpo perfeito, de ginásio e de trabalhado e não sei o quê, mas depois tinha uma fixação por mim, que não tenho nada a ver. Eu sou gordinha, mal feitinha, e eu não lhe podia tocar com um dedo, que o homem ficava doido. E ele não conseguia perceber porque que toda a vida as mulheres magras e duras e não sei o quê o estimulavam, e de repente há uma que é mais velha, mais gordinha, mais fofinha e mais mal feita, faz aquilo levantar com tanta facilidade. Pronto, e isso às vezes faz com que as pessoas fiquem mesmo a bater mal, porque inculcam uma coisa na cabeça, metem uma coisa na cabeça de que são assim e gostam disto e só gostam daquilo e não sei o quê, e de repente há alguma coisa que os desperta para outro universo e eles ficam a pensar, agora estou baralhado porque toda a minha vida acreditei numa coisa e agora estou a depender para outra. E isso é que é a parte mais interessante e fascinante da sexualidade, é que não é fixa, não é uma coisa, não é estática, está sempre a ser moldada por imensas coisas, por informações que nós temos dos mídias, das pessoas que estão à nossa volta. Há circunstâncias familiares até que, se há uma disrupção abrupta de uma relação, por exemplo, as pessoas começam a descobrir-se de uma forma completamente diferente, começam a ter outro tipo de gostos porque estavam habituadas a ter aquela pessoa sempre ao seu lado, e de repente agora há todo um universo e elas começam a explorar outras coisas, e portanto é um tema que não tem... É fascinante, sim. Por acaso eu tenho uma ideia que acho engraçado, tenho uma ideia, não, eu acho que as pessoas têm a ideia de que a sexualidade se limita apenas a sexo anal, vaginal, a sexo oral e fetiche. Tipo, é isto. E depois começam a perceber que não, que sexualidade tem muito mais do que isso, e dentro de cada uma dessas coisas tem mais não sei quantas mil coisas, e que só tirando parece uma cartola de um mágico, vai-se encontrando sempre coisas completamente diferentes, pronto. É verdade, e a verdade é que nós descendemos de uma geração, pelo menos eu descendo de uma geração que não tinha muita
muito acesso à informação e, portanto, achava exatamente isso. Achava que nós temos a nossa limitação, temos a nossa relação, devemos fazer estas posições e ter este tipo de sexualidade e não podemos fugir muito disto. Mas, a partir do momento em que começa a haver mais estudos científicos, mais publicações a abordar outros temas, mais ativismo sobre algumas outras franjas da sexualidade que, na verdade, estão inerentes a toda a sexualidade, mas que só algumas pessoas é que a tornam visível. Por isso é que se chamam franjas. E quando entras também, quando eu, por exemplo, entrei no universo do Tantra e quis ter formação nessa área, abriu-se todo um novo cosmos de conexão sexual, de entendimento do outro, de aprendizagem e de desvalorização da penetração, que está muito valorizada, não é? Exato, da sexualidade genital, em que começas a perceber que há toda uma energia que tu consegues transmitir à outra pessoa pelo simples toque, pelo simples olhar, pela respiração, pela presença, pelo movimento do corpo, tudo isso começa a potenciar a sexualidade de uma maneira que muitas das pessoas não conhecem porque estão fechadas nessa rotina, e isso é um dos principais problemas que hoje em dia está a ser cada vez mais posto em causa e quebrado. É a mesma coisa com os brinquedos sexuais. Há muitos homens que têm aversão a brinquedos sexuais porque acham que de alguma forma vão ser substituídos. Em vez de complementar a relação, acham que será um substituto da relação. Muitas das vezes, eu tenho que dizer às minhas clientes que às vezes é preferível, lá está o meu preferido, é preferível isto, que não deixa de ser um brinquedo, que não deixa de lhes dar a elas prazer e que a eles não lhes faz espécie nenhuma. Nenhum homem vai achar que isto lhe vai fazer concorrência. E então começar por aqui. Começam por uma coisinha que eles podem usar, que podem brincar, que também podem brincar neles, e depois aos poucos ir introduzindo outras coisas. E lá está, a penetração está completamente sobrevalorizada, porque o prazer não se pode concentrar só no entra-sai e no pénis dele. O homem é muito mais do que um pénis, eu acho. Sim, mas, sem dúvida, espero eu que sim. Mas a questão não é essa, a questão é que quando há esse discurso, isso também já chegou até mim, quando há esse discurso de eu sinto que ela me está a substituir pelos brinquedos, ou a própria mulher diz, eu desde que comprei um brinquedo que o meu homem já não me satisfaz como fazia, ou eu agora exijo um bocadinho mais dele porque já sei como é que é ter um orgasmo. Sim, eu exijo que ele tenha Parkinson, que vibre. Exato. Por isso, a minha postura em relação a isso é sempre fortalecer a comunicação e não fortalecer esse tipo de discurso, porque esse discurso anula a outra pessoa. Quando uma mulher começa a dizer, eu agora estou a ter imenso prazer, isto agora já não há nenhum homem que me satisfaça. Mais ou menos, porque se tiver uma relação e puder integrar o homem, e acontece mesmo ao contrário, se o homem conseguir integrar a mulher na sua própria satisfação sexual, e estamos a falar agora em relações heterossexuais, mas isto pode ir por muito lado. Mas quando a pessoa integra a sua parceira ou o seu parceiro no seu próprio prazer, deixa de haver esse tipo de discurso de um substitui o outro, de um já não precisa do outro. Porque isso é que causa a grande... não há comparação possível, não é para comparar, é para acrescentar. A sexualidade deve-se acrescentar e não é uma coisa em vez da outra, porque se querem uma coisa em vez da outra, escusam meter a outra, vão para essa coisa. Sim, aliás, quando me dizem isso, eu digo sempre, um vibrador nunca vai te abraçar, um vibrador nunca te vai acarinhar, não te vai dar beijinhos de língua, ok? Que é uma coisa que eu sinto muita falta, atenção, que esta pandemia tirou-me. Por isso, não há comparação possível, porque também o sexo e a sexualidade não é só o ter um orgasmo, é todo o caminho, todo o percurso também até ele. Que muitas vezes, como tu dizes no Tantra, começa só num olhar, num movimento do corpo, etc. Isso por si só já transpira a sexualidade e já nos dá prazer e já mexe com a nossa energia, não é? Sem dúvida, porque durante muito tempo nós falámos do sexo e da sexualidade como
a parte em que os dois corpos interagem. E a sexualidade cada vez mais está a ser percebida como para além disso e para aquém disso. Antes de haver a interação entre os corpos, antes de haver o estímulo genital, antes de haver o estímulo físico, há um estímulo emocional, mental, espiritual, energético, que se constrói antes, porque, e quanto mais, por exemplo, eu trabalho imenso a antecipação para mim é fundamental, porque consegue-se mesmo criar todo um desejo e toda uma vontade imensa quando a antecipação é bem criada e bem construída. E depois, a seguir à parte em que há essa interação dos corpos e uma interação física, haver esse prolongar da sexualidade, esse prolongar do desejo, que não é tipo, agora caímos todos aqui cheios de sono e cada um vira-se para o seu lado, não, mas que continua e permanece nessa comunhão de sentimento, de emoções e de êxtase. Mas para isso tem que haver vontade de ambos, não é? Claro. O problema é que muitas vezes há isto. Está um aqui e outro está aqui. Exatamente, mas por isso é que é tão importante essa capacidade de comunicar e dessa capacidade de integrar a outra pessoa na nossa própria sexualidade. E isso é das coisas mais difíceis. Hoje em dia há cada vez mais interesse em fazer isso. As pessoas, eu noto isso nas pessoas que falam comigo, há cada vez mais interesse em salvaguardar aquilo que se conseguiu conquistar de bom, apesar de haver estes mil e um estímulos de coisas diferentes, de contactos diferentes, mas continua a haver uma vontade de privilegiar uma coisa especial, e isso, mesmo que haja coisas desequilibradas, as pessoas tentam encontrar esse equilíbrio. E é aí que eu também tento ajudar. E tu és mais procurado, essencialmente, por pessoas que têm relacionamentos? Ou também uma pessoa que é solteira e que tem só umas quecas aqui, quecas ali, também te procura? Todo o género de pessoas, apesar de as pessoas que têm mais questões são as pessoas que têm relações, sim. Mas já tive, sobretudo, mulheres sozinhas à procura de respostas. Mas se calhar mais para um autoconhecimento. Para um autoconhecimento, sim, mas com o intuito de conseguirem conhecer o outro também. Ou seja, já tive algumas mulheres que estavam sozinhas e estavam à procura desse autoconhecimento e de autoconfiança, sobretudo. Há muitas mulheres que não gostam do seu corpo, estão super conscientes de que não são perfeitas e que precisam mudar isto e aquilo. E, portanto, procuram trabalhar muito essa falta de confiança. E tu ajudas a trabalhar essa falta de confiança? Sim. Essa é a parte fundamental. Aliás, mesmo quando são mulheres com relações, há muita questão de autoconfiança, há muita questão, por exemplo, há mulheres que não têm muitos problemas com o sexo oral, se devem fazer até ao fim, se devem deixar que o marido faça ou que a outra pessoa faça. Há muito constrangimento com a parte física, e, portanto, normalmente tem que se trabalhar muito essa parte da autoconfiança, que, lá está, tem a ver com a visão do próprio corpo, a maneira como a outra pessoa olha para nós, que também isso é muito importante. Ou seja, quando eu, por exemplo, trabalho com casais, a autoconfiança da própria pessoa, eu não trabalho só com ela, eu trabalho com a pessoa que está ao lado, não é? Porque a autoconfiança constrói-se também nesse conjunto. E porque há muito, principalmente relações que já têm algum tempo, começa a haver começa-se a apontar muita coisa, muitos defeitos, e por isso também ajudo nessa comunicação e nessa visão um bocadinho mais, ou melhor, menos crítica do outro. Mas porque às vezes há casais em que o homem ou a mulher, um dos membros, ou em casais também homossexuais, etc., não quero também limitar ao heterossexual, apenas estou a fazê-lo para se poder entender aquilo que eu quero dizer. Um bocadinho para isto não durar 3 horas. Hã? Vamos a generalizar um bocadinho só as questões, que é para não durar. Sim, senão tínhamos de dizer aqui heteros, trans, pronto, portanto... No par, num par, pode haver um dos membros que seja critica ao ponto
Por exemplo, eu conheço um casal, eu estava a querer abordar isso porque eu conheço um casal que, por acaso, é o homem que está constantemente a rebaixar a mulher. Pois, sim. Para se sentir talvez superior. Pelo menos a sensação que eu tenho é que são inseguranças dele próprio que ele tenta passar para a mulher para tentar resolver as suas inseguranças. E isso provoca nela uma baixa autoestima, mas uma coisa de roçar o chão. Não é? E quando dizem que nós precisamos trabalhar a nossa autoestima, sim, mas quando estamos junto com um parceiro que nos rebaixa dessa forma, é difícil. É a mesma coisa que tu estás no mar, contra a maré e tentar chegar à terra, não é? Estás ali, bate e não chegas a lado nenhum e às tantas tens que ser salvo. E acho que nessas situações é muito importante ter ajuda exterior, quanto mais não seja para poder perceber porque que a pessoa se sente tão em baixo, porque às vezes a outra pessoa não se apercebe que é tão rebaixada e assume muita culpa coitado, ele também, Sim. pronto, ele é assim porque ele cresceu, porque e eu acho que não é, a culpa não é dela, é da pessoa que a rebaixa, é Sim, que tem problemas a resolver. mas a questão aqui é que também o apontar a culpa também não é uma coisa muito positiva e não é muito construtiva. O que acontece é que o que eu faço, ou o que eu analiso e vejo acontecer muito, é que as pessoas entram numa rotina e entram numa narrativa uma com a outra que depois é difícil de sair se não houver nada que quebre essa rotina. E às vezes quando chegam ao pé de mim e eu proponho alguns exercícios para eles fazerem em casa ou para fazerem sozinhos ou como seja, para se conhecerem melhor, para conhecerem melhor o outro, para não fazerem só o sexo que costumam fazer, que é chegar à cama já a altas horas da noite e fazer sexo porque é a última coisa que vão fazer num dia, ou seja, ter quebrar um bocado essa rotina e criar uma nova rotina em que eles já estejam com um contexto diferente ou com um mindset diferente e possam então olhar para um para o outro com olhos diferentes e não só com aqueles olhos já cansados do dia a dia de ela sai desgrenhada da casa de banho, ele sai todo sujo da televisão, sei lá, uma coisa assim muito já repetitiva. Então quando se consegue criar essa novo contexto em que eles possam interagir, normalmente as pessoas descobrem coisas novas e mais bonitas entre elas. E isso é importante, criar essa nova rotina e essa nova narrativa entre eles. E tu és casado? Não. E tens já alguém neste momento? Não. E não achas que às vezes é difícil por teres todo esse conhecimento? Ou não? É. Achas Sim. que as mulheres de alguma forma têm algum receio de, sei lá, aquilo que eu vejo, nós estamos um pouco estamos na mesma área, tu tens um grande conhecimento desta matéria, não é? E eu acabo por ter também, se calhar não tanto quanto o teu, porque não estudei da mesma forma que tu estudaste, mas são 11 anos a lidar com produtos e a fazer pesquisas, etc. E aquilo que eu sinto é que os homens têm medo de mim, têm medo que eu os vá avaliar, têm medo que eu os vá criticar, etc. Tu não sentes também isso, que a mulher possa ter medo do que é que tu vais fazer, do que é que tu vais dizer, do que tu vais sentir, etc? Não, eu não sinto que tenham medo. Eu sinto que há muita curiosidade, tenho muita curiosidade. Há muita coragem, no sentido em que as pessoas que já tiveram na minha vida tiveram essa coragem de acreditar que conseguiam assimilar tudo aquilo que faz parte da minha vida no seu cotidiano, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito curiosa e às vezes peco um bocadinho pelo facto de não perder muito tempo com as coisas e porque quero sempre descobrir coisas novas. E então essa é a principal questão que depois sobressai nas relações que vou tendo, mas que na verdade tem-me ensinado também muita coisa, porque uma coisa é, lá está,
é nós lermos nos livros ou vermos os outros a experimentar ou experimentarmos nós de vez em quando, mas eu acho que todas as relações ensinam qualquer coisa e eu tenho aprendido muito com as relações que tive e com as pessoas que conheci, e isso deu-me também, lá está, pude também analisar o que é que as pessoas pensam e sentem e quais são os seus receios e quais são os seus desejos e as suas fantasias quando entram num universo que não lhes é nada familiar e que não lhes é nada fácil de entrar, e isso exige muita coragem, sem dúvida. Muito bem. Agora conta-me, que eu estou curiosíssima, como é que tu entras no mundo da pornografia, a produzir filmes? Então, eu, desde os 15 anos que eu tinha um fascínio de como é que eram os bastidores da pornografia. Queria saber. Olha, tens só uma questão aqui, que alguém que te pergunta o teu signo. Não. Eu sou escorpião com ascendente em escorpião. Ui, Jesus do céu! Exato. E então, desde muito cedo, tinha essa curiosidade de saber se as atrizes tinham o mesmo prazer, se aquilo era mesmo a sério, se havia montagem, como é que acontecia, como é que aquilo funcionava. E depois tive a sorte de conhecer o meu chefe na altura, quando fui para essa empresa, que tinha sido diretor do canal Playboy e que me contava essas coisas todas, dos bastidores e não sei o quê. Eu dizia, eu quero mesmo trabalhar nessa área. E ele foi convidado para ser diretor da empresa e depois convidou-me para ser diretor do canal, do canal Hot, em que eu fazia a programação do canal, e depois acabámos por produzir e realizar os filmes da Hot Gold, onde eu conheci as atrizes e onde conheci os bastidores e percebi o que é que faz uma cena ser assim, o que é que faz uma cena ser assado, o que é que faz... E conta-nos lá, elas têm efetivamente prazer ou não? Então, eu conheci uma atriz, no primeiro ano em que eu trabalhei lá, porque eu trabalhei lá 5 anos, no primeiro ano que eu trabalhei lá, nós trabalhávamos sobretudo com atrizes estrangeiras. E uma atriz estrangeira que nós conhecemos, ela disse-me, uma boa atriz não finge, uma boa atriz exagera. Eu achei um bom ensinamento, porque na verdade o que ela dizia era, se fores boa atriz, tu procuras o prazer. Porque não há como não estar sempre a fingir o prazer. Isso é um dia mal passado, dizia ela. E portanto, se tu podes ter prazer, se tu tens a oportunidade de ter um orgasmo ali à frente de toda a gente, e se o homem que está contigo, ou a pessoa que está contigo, está mesmo a saber fazer, ou tu estás a saber fazer com que ele saiba fazer, então tem um orgasmo, então dá tudo o que tu possas dar. Mas depois também trabalhei com outras atrizes que já eram muito experienciadas e fingiam do início ao fim, mas fingiam mesmo a cortar paredes e a gritar aos berros. E eu no início acreditava, achei, realmente tiveste muito prazer. E ela, não, por acaso ele não era nada especial. Não. É muito fácil fingir um orgasmo, sabes? É muito fácil. Mas o que eu percebi é que, por exemplo, havia atrizes que tinham orgasmos, mas não dava para se perceber no filme. Não era perceptível. Sim. Elas tinham orgasmos reais e não era perceptível. Sim, então, porque um orgasmo não tem que ter aquela gritaria toda, não é? Então, pode ter, mas não tem que ter. Exatamente. Então, às vezes, elas exageravam o orgasmo ou fingiam o orgasmo mesmo, porque, para o espectador, aquilo é mais orgasmo do que o orgasmo real, percebes? E então, isso foi curioso de perceber, porque mesmo nós que estávamos lá atrás das câmaras, víamos uma rapariga a ter um orgasmo e víamos que, por exemplo, a perna dela estava a tremer, mas isso não estava a aparecer na câmara estava só a cara. Então, nós sabíamos que ela estava a ter um orgasmo a sério, mas a cara não mostrava nada. E se ela estivesse a gritar e o cabelo todo a esvoaçar, então já aparecia na câmara que ela estava a ter um orgasmo. E isso às vezes... Olha, e foste alguma vez aos prémios, aos XBiz Awards? Não. Eu fui 2 vezes. Não, o diretor da empresa foi, mas eu nunca fui, não. Em Hollywood, estive lá em janeiro agora. Adormeci. Exato. Adormeci a segunda vez que fui, adormeci nos prémios. Tiveram que me levar para casa, porque eu estava com jet lag todo o tamanho e chegava aí às 8h30, 9 da noite, tínhamos jantar e depois os prémios eram às 9 da noite. E essa hora era a hora que eu quebrava completamente. Então devia ser umas 9h30, 10 horas, eu quase caí dentro do prato da comida. Mas os prémios não têm piada, não é? Aquilo é só...
Os prémios em si não têm grande piada. Não tem piada nenhuma, não tem piada nenhuma. Mas nos primeiros que eu fui, eu estive acordada há mais tempo, pronto, consegui estar lá ainda um bom bocado e devo fazer umas filmagens e mandar para as pessoas e não sei o quê. Nos segundos, não, eu nem estava nem lá. Quase que me levaram arrastada para o hotel. Foste à after party dos prémios ou não? Hã? Foste à after party dos prémios ou não? Desculpa que eu não te percebi. Se eu passei... Não, se foste à after party. Não. Assim, eu vou a Los Angeles todos os anos, ou de alguns anos para cá, em janeiro, porque a XBiz é também responsável por uma das feiras de produtos eróticos. Então, há uma feira lá que é a Amity, que não é paga por ninguém, quem quer ir tem que pagar a sua viagem. E logo a seguir à Amity há a feira da XBiz. A feira da XBiz é em conjunto com a feira eu chamo feira, mas aquilo eles chamam outra coisa, é o retreat. Eles fazem esse retreat num hotel, portanto nós vamos ver os produtos no hotel, em várias suítes do hotel, e no mesmo hotel onde nós estão também as atrizes porno e os atores porno todos, num outro retreat, em que eles vão conhecer outros sites e outras empresas de seguros e de uma quantidade de coisas relacionadas com a área deles. Portanto, eles passam os dias em reuniões para conhecer os sites, etc. E no final do dia, o nosso retreat e o retreat deles junta-se todo no rooftop, onde tem grande festa. Okay. Eu não fui a nenhuma, porque lá está, 8h30, 9 horas estava KO. Mas os relatos no dia a seguir eram maravilhosos. Não sei o quê, alguém do vosso retreat recebeu um blowjob, não sei quem foi apanhado, não sei fazer o quê. Bem, eu sei que aquilo era o forró lá em cima. E a maioria da malta do nosso retreat não ia lá, mas havia sempre alguns curiosos que iam e vinham com os prémios das atrizes, que era basicamente blowjobs. Exato. Pois nós só participámos aqui nos salões eróticos de Lisboa durante 2 anos ou 3, o que é que foi, e por isso só nesses salões é que eu tive. Mas pronto, estive nos bastidores dos salões, também é interessante. Cláudia, uma dúvida aí para o Rui. As after party desses prémios são iguais a todas as outras ou tem alguma coisa diferente? Pois, eu acabei de... quais outros dos prémios? Pois, eu nunca fui aos prémios, nem às after parties dos prémios. Nem às after parties, pronto, ok. Mas imagino que sim. E o prémio de melhor jet lag vai para... Exato. Yes! Não, é horrível. A viagem para lá são 15 horas, uma chatice. Mas pronto. E depois, claro, eu se for levar alguém, levo o Rui, minhas queridas, porque ele ao menos percebe da coisa e ainda traz lá algum ensinamento. Exato. É sempre bom ver exemplos do que é que pode acontecer. É sempre bom ver novas coisas e ver o que é que pode acontecer. Por acaso acho que ias gostar imenso do ambiente, etc. E lá está. Ias lá para os after parties, conhecer as... Eu conheci algumas atrizes e alguns realizadores. A Érica Fontes, que começou a trabalhar connosco quando eu entrei, aliás. Na altura em que eu entrei, ela apareceu. E ela era efetivamente boa ou não? Ela era incrível e para além disso é uma pessoa incrível, não é só uma atriz incrível, é uma pessoa incrível. E ela agora também, ela acho que tem uma produtora com o marido, e eles são pessoas muito, muito simpáticas, muito... Lá está. Isso também foi outra coisa que eu também descobri quando trabalhei na indústria pornográfica, foi que as pessoas que foram trabalhar connosco não eram aquilo que as pessoas acham que são, que é strippers e umas badalhocas e não sei o quê. E prostitutas e não sei o quê. Portanto, muitas delas eram pessoas completamente comuns, trabalhavam em lojas de centros comerciais ou num sítio qualquer, havia advogadas, havia coisas... Uma das histórias mais incríveis foi uma advogada portuguesa que trabalhava em França e que veio fazer um filme connosco, depois desapareceu, nunca mais disse nada, mas ela tinha umas fantasias para realizar e queria fazer um filme com isso e nós fizemos. E foi
e foi muito, muito interessante saber porque é que as pessoas estavam a arriscar as suas E qual carreiras. é a principal motivação que eles têm? É dinheiro para fazer filmes eróticos? Ao início teve que ser. Ao início era complicado arranjar pessoas, portanto nós tivemos que pagar um bocadinho mais para incentivar isso. Mas depois nós percebemos que não fazia sentido porque as pessoas que vinham por dinheiro normalmente criavam um mau ambiente, porque não eram... Não estavam interessadas em mais nada, não estavam interessadas em fazer amigos, nem fazer contactos. Chegar lá, pum pum, e está feito. Exato. E começou-se a perceber que esse tipo de atitude fazia, por exemplo, os filmes demorarem muito mais tempo a serem feitos porque os atores não tinham um desejo por pessoas que não estavam ali a fazer nada, não tinham vontade nenhuma de estar ali, não é? Portanto, quando percebe que a pessoa está muito... Não tinham tesão, não é? Não tinham tesão, não tinham vontade, estavam só ali à espera do cachê e por isso nós, mesmo na comunicação que fazíamos, dizíamos que não era, se fosse por dinheiro não valia a pena vir. Agora, se fosse por interesse em participar em coisas diferentes, não sei o quê, e explorar a sua sexualidade, tudo bem. E pronto, isso foi uma mudança que houve depois do segundo ano, em que nós deixámos de pagar tanto e as pessoas começaram a vir mais pela curiosidade. E os homens precisam ou não de Viagra para levantá-lo, na maioria das vezes? É assim... Viagra e outras coisas, e afim. Sim. É assim, nós, quando fazíamos os filmes, tínhamos de os fazer consoante um calendário, não podíamos estar o dia todo à espera que alguém conseguisse fazer as cenas. E nós tivemos a sorte de encontrar homens que eram verdadeiras máquinas. Eles funcionavam quando era preciso para funcionar. Às 9 da manhã é preciso ter uma cena durante meia hora e eles tinham a cena durante meia hora. E se fosse preciso repetir a ejaculação, eles repetiam. E se fosse, era muito mesmo... Mas tipo, repetir a ejaculação meia hora depois? Não, tipo 5 minutos depois. Uma vez, é mesmo, um período refratário tipo sim, mínimo e indispensável? Era incrível. Mas depois, sem tomar nada ou eles tomavam alguma coisa sem vocês saberem? Sem tomar nada. Não, eram pessoas que já estavam programadas para aquilo. E principalmente se fossem atores já muito experientes, e isto aconteceu, por exemplo, com um ator espanhol, ele já sabia perfeitamente o que é que o corpo dele conseguia produzir e fazer e tudo. Portanto, ele... Olha, se precisares de um minúsculo, temos o Ricardo. Exato. O Ricardo é o anão maior do mundo. Sim. mas, por exemplo, eu queria falar também sobre isto. Porque eu já não trabalho, eu deixei de trabalhar em pornografia porque a pornografia deixou de me interessar. Ou melhor, ela nunca me interessou, na verdade, enquanto produto. Interessou-me enquanto bastidores, enquanto concepção. Mas o produto final não é o que me interessa. Não me interessa fazer filmes em que estou preocupado se as pessoas vão ter relações sexuais ou não. A mim o que me interessa e aquilo que eu acho que estimula a libido das pessoas são histórias. E eu quero fazer filmes eróticos, quero fazer filmes em que a minha preocupação tem a ver com aquilo que eu estava a falar há bocadinho, que é a antecipação, que é o contexto, que é como é que as pessoas sentem o desejo de estarem uma com a outra. Depois, como é que fazem, isso é arte, não pode ser abstrato. Aliás, eu sou da opinião, e acho que a maioria das mulheres que aqui está, se calhar será da mesma opinião. Por exemplo, às vezes quando eu vejo numa novela, ou num filme, ou numa série, ou whatever, muitas vezes o beijo das pessoas, quando se vê que esse beijo é bem sentido e que as duas pessoas encaixam, que é uma maravilha, muitas vezes provoca em nós mais do que um tchaca. Eu acho que a pornografia está muito feita para o homem e nem para todo o tipo de homem. Para o homem que quer bater uma rápido. Mais ou menos. Hoje em dia isso já está um bocado datado, essa percepção da pornografia. Agora já toda a gente com tudo e mais alguma coisa. Tipo, mesmo assim, sabes que eu pesquiso muito em termos de pornografia, até porque muitas das vezes aquilo que eu sinto por parte de algumas clientes minhas é que lhes falta um estímulo para elas se tocarem, ok? E então eu tento procurar o que é que lhes pode agradar em termos de pornografia para provocar esse estímulo. E eu continuo a encontrar a maioria da pornografia demasiado virada para o homem e muito pouco virada para a mulher. Porque a produção continua a ser muito mais feita por homens, sem dúvida, e o objetivo é muito mais focado naqueles
15 minutos ou naqueles 5 minutos em que a coisa acontece e a pessoa faz o que tem a fazer. Mas eu não estou minimamente interessado em fazer conteúdos pornográficos, não tenho mesmo interesse nenhum. Portanto, todas as pessoas vêm ter comigo, queres fazer um casting? Não quero fazer casting nenhum. Eu quero é trabalhar com atores a sério, quero fazer histórias a sério, com bom conteúdo, com boa imagem, boa fotografia, mexer E boa conjugação de casais, porque há casais que não funcionam. Sim, mas nem é tanto isso, as histórias que eu fui conhecendo, das pessoas que conheci, das coisas que experimentei e dos universos todos que explorei, são tantas e tão não sei, tão diferentes que dá mesmo para explorar imensas coisas que não tenham só a ver com casais ou que tenham só a ver com duas pessoas. Tem mesmo a ver com, às vezes, uma descoberta interior é muito maior do que uma descoberta com outra pessoa. Às vezes, uma descoberta com duas pessoas é muito mais fascinante e muito mais transformadora do que só com outra pessoa. Há imensas coisas que podem ser assim. E um dos exemplos disso foi exatamente o filme que eu estou a produzir agora, que estou a projetar fazer brevemente, que me foi chamada a atenção e que tem a ver com as pessoas com deficiência física. Eu nunca na minha vida eu achei que poderia ser erótico ou sensual ver uma pessoa com deficiência física bem vestida de uma forma sexy ou comportar-se de uma maneira sexy Devias falar com o Sérgio. Exato, o Sérgio vai-te falar da sensibilidade das orelhas dele. Pronto. E isso foi o Sérgio é tetraplégico. Exatamente, isso foi o que eu comecei a descobrir, foi que de repente estás a falar com pessoas que a parte genital deles é se calhar a que menos interessa, porque de repente, e isto pode acontecer a todas as pessoas, isso é que obviamente me tocou, porque normalmente a gente, lá está, tal como os fetiches, achamos que as pessoas que têm uma determinada característica fazem parte de uma comunidade fechada e portanto ninguém vai lá chegar, mas não, qualquer pessoa pode ter um acidente amanhã e ficar com uma paralisia ou outro problema qualquer, e portanto não é uma coisa de alguns, é uma coisa que pode tocar realmente a todos. E de repente quando tens pessoas a falarem da sua sexualidade com esses detalhes de quando me estimulam nas orelhas eu fico louco, ou quando me mexem no cabelo, porque já ninguém me mexe no cabelo há imenso tempo, então quando me mexem no cabelo é uma maravilha, ou apertar uma perna e a parte em que a perna está amputada é uma cena que eu nunca senti na vida, porque quem é que toca no interior do joelho, não é? Então de repente estás a ter pessoas com cenas super fascinantes e o corpo de repente começa a construir novas zonas erógenas e é toda uma nova... Isso é muito interessante. Isso é muito fixe. Isso é muito interessante. Neste filme, porque eu quero exatamente mostrar que mesmo estas pessoas conseguem ser eróticas, conseguem demonstrar sexualidade, conseguem transmitir esse erotismo e, possivelmente, se tudo correr bem, conseguem excitar pessoas que não têm deficiência nenhuma, mas que se calhar gostavam de ter uma relação com alguém com deficiência. Eu espero ser convidada para a antestreia, não é por nada. Espero que haja uma grande antestreia. Mas sim, é esse o plano. Mas, e qual é que é a tua opinião, por falar em filmes, sobre as 50 Sombras de Grey? Então... E agora o 365 que eu ainda não vi. Pronto, então eu vou dar a minha opinião que está mais ou menos baseada nos livros que eu ando a ler, nas coisas que eu tenho descoberto ultimamente. Ultimamente não, há algum tempo. As 50 Sombras de Grey não são novidade para ninguém. Aquilo é uma forma e é uma estrutura narrativa que tem puxado interesse, sobretudo do público feminino, durante séculos. Okay? A forma é muito simples, é uma mulher sem poder, um homem com poder, a mulher consegue conquistar o homem com poder que não quer ser conquistado, ela consegue lhe dar a volta e depois ela que acaba por ter o poder em relação ao homem. Portanto, isto é a forma base. E isto funcionou em imensas histórias ao longo da literatura e do cinema e teve o maior impacto que teve foi, ou melhor, o impacto que teve mais recentemente, antes das Sombras de Grey, foi com a saga da Twilight. Também e a pessoa que escreveu as 50 Sombras de Grey,
agora não me lembro o nome dela, era uma fã do Twilight e escrevia em fóruns, que é um dos sítios onde as mulheres mais vão para consumirem o seu os seus produtos eróticos, ou a sua literatura erótica. Ela começou a fazer textos eróticos baseados nas personagens do Twilight. E muita gente começou a incentivá-la a escrever a sua própria história e ela então criou as 50 Sombras de Grey, que são muito baseadas no mesmo critério. O que é que teve de diferente das Sombras de Grey que eu acho que, a meu ver, foi positivo ou foi produtivo? É que incluiu um novo tema neste tipo de histórias, que é o tema do BDSM, ou da dominação. E esse tema acho que não entendeu. Sim, é certo. Mas mesmo não tendo entendido, o que é certo é que aquele tipo de livros tinha uma escrita muito fácil de ler, era acessível a toda a gente, não eram livros muito complicados, integrava uma premissa nova na vida comum das pessoas, ou seja, houve muito aquela temática de o que é dominação, o que é violência, o que é consentimento, o que não é consentimento, o que é violência doméstica, o que é uma coisa sedutora. E, portanto, eu acho que foi esse o impacto que ele teve e foi essa a mais-valia que ele teve. Foi, de repente, as pessoas começaram a falar muito de outras formas de erotismo e outras formas de interação entre duas pessoas. No entanto, vem sempre aquela questão associada a isto, que é isto no imaginário é muito bom, porque as pessoas imaginam, ok, um homem poderoso, bonito, cheio de possibilidades na vida, mas este tipo de coisas feito por pessoas que se calhar não têm bem consciência da sua sexualidade, não estão bem no controle das suas ações, que gostam de partir para a violência e não respeitam ninguém, de repente passa ali uma fronteira um bocado difícil, e isso foi o que deu mais asa ao debate, e o que aconteceu também. E não só... Sabes que um dos produtos mais vendidos desde que apareceram as 50 Sombras de Grey e um dos produtos que mais me pedem nas reuniões e que eu noto que as pessoas não entenderam muito bem o conceito da coisa são as bolinhas. O que é que acontece no filme / livro? Ele coloca 2 bolas de metal, ok? Que são que têm uma cordazinha, não é? A segurar uma na outra e um coisinho para puxar. Ele coloca dentro dela e ela vai a um aniversário, ok? Em primeiro lugar, que é necessário entender isto. Uma mulher que nunca exercitou a sua, como eu lhe chamo, a sua Maria Agostina, ok? Não consegue segurar essas 2 bolas durante 2 ou 3 horas sem, no final, ficar com uma tendinite nessa musculatura. Ok? Porquê? Porque não está habituada, não treinou o suficiente a musculatura, vai estar o tempo todo, aquilo vai estar a escorregar e a querer cair e ela tem que puxar para cima. E que ele escorrega. E ao final de 2 horas, quando ele for fazer amor com ela, depois de lhe tirar as bolas, vai-lhe doer. Ok? E a parte do que é o livro e a história implica dor sem ser violento, mas implica dor. Sim. E é uma coisa que a maioria das pessoas não entende, é que a maioria das pessoas que lê estes livros não sente prazer na dor. E ali a ideia é sentir prazer na dor. E então, quando me pedem as bolas, a ideia que elas têm é que colocam as bolas e esquecem-se que as bolas existem, estão um dia inteiro com as bolas lá dentro e que as bolas, sei lá, vão fazer cócegas, vão cantar o hino de Portugal, qualquer coisa que as vai deixar completamente loucas, não é? E que depois, quando forem fazer amor com eles, elas estão no auge. E é totalmente errado. Até conseguirem segurar as bolas 2 horas com a Maria Cristina, tem que treinar bastante essa musculatura. Ou então são virgens e que ainda está muito apertadinho e então aquilo não escorrega tanto porque segura. E então houve um engano muito grande. Quando eu digo assim, mas você quer sentir dor? Não, aquilo não dá dor nenhuma, aquilo é só prazer. Não, calma lá. Calma lá. Mas lá está, é importante, se calhar, mais uma vez, este tipo de filmes é importante para
este debate poder ser feito, porque se calhar se as mulheres lessem isso num sítio qualquer e de repente fossem fazer e nunca se tivesse falado disso, que é o que acontecia normalmente, ainda podia ser pior do que na verdade é. Então, quando podemos pegar nestes exemplos para debater estes temas, para mim já é uma mais-valia. Agora, se são bons exemplos ou não, isso já é debatível, porque, por exemplo, as pessoas do BDSM não se reviram nada naquilo. Exato. Porque, pronto, há imensas coisas ali, há imensos problemas. Mas Houve uma tentativa de fazer uma coisa parecida com o BDSM, exato, mas ao mesmo tempo aceitável pelo resto das pessoas. E aí acabou por desvirtuar um pouco o conceito do BDSM, ficou um bocado desvirtuado para poder ir ao encontro da magia da princesa que conheceu o príncipe encantado, que é milionário, só tem um bocadinho de defeito, dá-lhe umas palmadas de vez em quando. Exato. Não é? Isto acho que foi o que tentaram. Sim, não, mas é isso. No meu ponto de vista, pronto, nem todos os maus exemplos devem vir ao conhecimento de toda a gente, mas na verdade, quando há coisas que nós não conseguimos desviar a atenção das pessoas, né? São coisas que estão aí para as pessoas verem, o ideal mesmo é podermos falar sobre elas e informar as pessoas o mais possível para fazerem as coisas bem em segurança. Sim. E que eu ia te perguntar alguma coisa, mas entretanto entrou aqui uma mensagem e eu distraí-me. Varreu-se-me, bolas. Faz mal. Ia-te fazer uma pergunta sobre. Já é sobre o 365? Ou não é? Eu o 365 ainda não vi. Aliás, eu só há pouco tempo desse filme na Netflix e pretendia ver, mas de preferência sem a minha filha por perto. Porque primeiro eu tenho que ver o filme para saber se é adequado ou não a uma miúda de 17 anos. O que eu tenho a dizer sobre esse filme é só para já agora para falar sobre isso. Para completar. Sim, para completar. É assim, eu acho muito importante a reação que as mulheres estão a ter a esses filmes, porque elas sentem mesmo que estão a ter uma representação de empoderamento e de... não sei, eu tenho muito esse feedback das mulheres acharem que não, isto é uma mulher que apesar de ser raptada e ser não sei o quê, ela consegue dar a volta e superar-se e superar o gajo e pronto. E há muito esse discurso. Eu tenho algum receio do impacto que os filmes possam ter no público masculino. Porque não é preciso muito mais ajuda para o nível de violência que já existe e este tipo de exemplos principalmente para homens que não estejam bem conscientes da sua sexualidade e que não estejam bem no controle das suas... Pode ser um perigo. Das suas emoções, pode ser um bocadinho perigoso, pronto, mas esperemos que não. Esperemos que eles percebam que é só uma fantasia. Assim, eu já raptei um namorado meu. Sim, mas isso, por exemplo, é uma das coisas que eu falo também com os meus clientes, que é a importância das fantasias e mesmo as fantasias um bocadinho mais arriscadas, tem a ver com essa construção de confiança que as pessoas devem construir de si. Ou seja, se alguém tem uma fantasia de ser raptada, de ser espancada, de ser amarrada, de ser, sei lá, e depois isto pode levar para muitos lados, mas está inserida num contexto emocional de confiança no outro, em que sabe que, apesar das coisas poderem ser o mais brutas possíveis, há um limite, há uma forma de parar aquilo caso aquilo esteja a perder a sair do normal ou do nível de segurança. Isso é que faz com que as fantasias possam ser concretizadas. Não é agora vamos deixar, gostas de ser violado, então vou-te deixar ir no meio da rua e pode pôr aí, seja o que Deus quiser. Para chegar a esse nível é muito difícil, mas há quem chegue. Mas isso não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que há muitas mulheres que, por exemplo, partilham a fantasia de gostavam de ser violadas ou gostavam de ter sexo com estranhos. Há muitas mulheres que partilham isso mesmo quando estão a ter uma consulta em casal. E os homens ficam chocados. O quê? Gostavas de ser violado ou gostavas de estar com outra pessoa? Pronto. E isso, às vezes, é muito complicado de explicar à outra pessoa que isto não é uma ideia deixada assim no ar e agora seja o que Deus quiser. Não, é uma ideia que está a ser partilhada para que possa ser concretizada no máximo de segurança possível e no máximo de confiança possível.
Sim, muito provavelmente ela, quando diz isso, a forma que ela utiliza é dizer que gostava de ser violada, mas se calhar, na verdade, ela quer um sexo um pouco mais Sim, rough, a frase não é não sei a palavra em mas português, quer mais dizer que intenso, é mais. pessoa violada, sim, sim. E Sim. isso, mas pronto, a palavra violação é sempre muito pesada e às vezes causa um bocado de choque. Mas é isso, é o que normalmente as mulheres querem e transmitem é eu gostava de ter um tipo de sexo que não é controlado, não é aquilo que eu já estou à espera, é uma coisa que me vai surpreender, mas não é que me matem ou que me Sim, colhem, sim, não sim, é? sim, nem que me deixem toda arrebentada. Eu já Exatamente. sei a pergunta que eu te ia fazer. Diz-me. Tem a ver com, lá está, as minhas pesquisas em termos de pornografia. Eu queria saber a tua opinião. Uma das coisas que eu tenho visto, uma tendência que eu tenho visto ultimamente e que me faz um bocado de confusão, para não dizer que me faz bastante confusão, é haver um aumento de pornografia em que eles dizem que coisas do género, a minha mãe apanhou-me a masturbar. Hum, Fiz um sexo oral ao meu pai. hum. Utilizar a família com incestos e coisas do género. Porquê? Isto é algo que muita gente tem essas fantasias com a mãe, o pai, a madrasta, o tio, o avô, etc. Bom, Ou O é só Freud uma já falava estupidez sobre que isso, de não é? repente apareceu na pornografia? O Freud já falava sobre isso, mas em relação à pornografia que começou a fazer isso, o que aconteceu foi, e a pornografia, quer queiramos, quer não, está muitas vezes à frente do comboio da sociedade ou então mesmo na frente e antecipa algumas coisas. E, e essa pornografia começou a acontecer, a ser feita na altura em que os divórcios começaram a subir abruptamente, que foi há 10 ou 20 anos. E de repente houve muitas famílias que tinham padrastos, madrastas, pronto, e então era uma pessoa da família, mas não era bem da família. E se tu vis essa pornografia que estás a dizer, eles normalmente têm no título tive sexo com o meu pai, mas quando tu ouves o discurso deles, eles dizem é o meu padrasto, ou o meu pai adotivo, ou não sei o quê, portanto Não, mas nunca é bem. também falam de irmã. Sim, sim, sim. Mas então uma Uh, irmã, pronto, eles normalmente protegem-se um bocadinho porque há estados onde isso é ilegal, portanto nem sequer podem fazer isso. Mas para chamar a pessoa, vão por aí, depois na própria cena eles dizem não, mas não é bem a minha irmã, é a minha meia-irmã, ou seja o que for. E, mas há muita curiosidade, e isso é notório, pá, É de porque pessoas que foram aquilo que eu não entendo, por consideradas. exemplo, aparece esse tipo de pornografia, mas uma pessoa que esteja a ver, como é que se identifica? Porque na verdade tu vês nitidamente que não existe ali nenhum grau de parentesco. Ou seja, que é tudo uma falsificação. Por isso, até que ponto é que isso vai de encontro a alguma fantasia que existe aí na sociedade? Não sei, assusta-me um bocado esse cultivo do sexo entre membros da mesma família, quer sejam família de sangue, ou lá está, enteadas, meias irmãs, ou filhos de pessoas que se juntaram e que Sim. passaram a viver juntos. Não sei, Eu acho que se percebo está a isso. promover demasiado esse tipo de pensamento nas pessoas. Eu percebo isso, mas quer queremos, quer não, a pornografia sempre se baseou nisso, sempre se baseou no que é chocante, no que é fora do normal, do que é que pode ser uma Mas achas que fantasia se baseia secreta. na realidade? Há efetivamente pessoas com esses Claro, porque se não houvesse, isso não era feito. desejos? Pois. Claro que sim. Há imensas pessoas com desejos que socialmente são proibidos e que são. Pá, e estás-me a falar de pessoas que têm desejam não ter sexo com o padrasto ou a madrasta ou a meia-irmã ou a irmã, ou mesmo os irmãos e os pais, não sei o que é isso. Não é assim tão pouco comum. Mas, por exemplo, podias falar de pessoas que gostam que lhes caguem em cima ou que gostam que lhes partam a cabeça com um taco, sei lá, ou gostam de ter sexo em cima de balões, ou gostam de ter sexo, sei lá, coisas tão dispares hoje em dia que toda a gente não, que há imensa gente a produzir de forma super amadora e que tocam em imensos pontos, que esse foi um dos pontos que teve
que teve um grande impacto nos últimos anos, e eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com as famílias estarem cada vez mais despedaçadas, não é? Ou então com novas conjugações, e de repente a pessoa que é o teu pai não é o teu pai, porque já é um padrasto, ou é um segundo casamento, ou é um terceiro casamento, e quer queremos, quer não, há muita gente a interessar-se por esses temas. Lá está, já estamos com saudades do canalizador e do estafeta da pizza, não é? Pois é. Por isso é que quando dizem, porque a pornografia é sempre igual, é sempre o canalizador, pois isso já Mas foi eu a ainda vida. não vi nenhum entregador da Globo. Exato. Não acho bem, não acho bem, devia haver um caso entre. Aliás, ainda hoje partilhei uma fotografia de uma menina da Globo com um rapaz da Uber Eats. Acho que dava um ótimo filme pornográfico. Juntar a Globo e a Uber Eats e no final os dois comerem hambúrgueres, porque afinal Exato. foram os dois ao McDonald's e sei lá. Exato. Era um bife ao domicílio, sim. Não é? Podia ser uma coisa interessante. E mais coisas. Eu acho Mais que tu eras coisas. aquele tipo de pessoas que a gente fica a conversar até às tantas da madrugada, não é? Pois, não sei, porque se não puxares por mim eu não me vou lembrar de tudo. mas não sei o que é que podemos falar mais. Acho que já abordámos aqui os temas todos onde eu toquei, e pronto, agora só se quiseres esmiuçar mais. Não sei, eu agora vou abrir para que quem quiser colocar-te questões, que coloque as questões, porque eu posso me ter esquecido de alguma questão. Mas por Eu, exemplo, por mim, eu posso dizer também, eu tenho um site onde tenho todas as coisas que já fiz até hoje, que é o cimaseros.com, cimas-eros.com, e onde também, nos últimos 2 anos, também criei 3 podcasts, onde entrevistei várias pessoas. vais colocar tudo isso depois aqui nos comentários, porque as pessoas vão à procura disso e depois não se lembram bem o nome, etc. Portanto, quando acabarmos, não te esqueças de colocar os links, os sites, tudo nos comentários para eles irem lá pesquisar tudo. Mas conta. Estava tudo no site, mas pronto, eu quis fazer podcasts só áudio, não quis ter imagem, porque também é uma das coisas que eu também acho que é muito fascinante, que é a maneira como a nossa imaginação trabalha, e como é que nós construímos as nossas imagens, e como é que sem estarmos agarrados a uma imagem, e uma imagem física, e então fiz 3 podcasts com estruturas diferentes, um mais relacionado com arte erótica, onde entrevistei pessoas que trabalham nessa área. Depois fiz outro podcast com a Carmo Pereira, que também tem muito relevo nesta área. A Carmo foi minha assessora, foi assessora da Maleta Vermelha. E ela é uma pessoa de referência nesta área, e portanto éramos os 2 apresentadores a entrevistar convidados. Também foi o mais heterogéneo possível. E depois fiz outro em que sou eu a entrevistar pessoas também das mais diversas áreas, do tantra, da sexologia, até da decoração de interiores, da perfumaria, para saber como é que isso pode interferir nos contextos eróticos, e foi muito interessante mesmo, por isso, se quiserem. Muito bem, vou ver isso. Olha, tens aí uma questão. Se já fizeste algum filme com menores, se há procura por parte de menores? Pois não fiz, nem vou fazer, porque isso para mim é um headline. Isso aí já nunca irei por esse caminho, porque é mesmo uma... Lá está, essa é a minha... Essa é o choque que tu tens com essa questão das famílias. Eu tenho com menores, não consigo... Mas aí somos dois. Pensar em trabalhar com menores, ou fazer isto para menores, eu também tenho uma filha, por isso também tenho essa consciencialização e essa responsabilidade, e não quero nada ir por aí. Eu, como te disse, eu faço espetáculos cujo tema é sexo, de stand-up comedy. Aliás, não é bem stand-up, é mais improviso,
porque eu digo aquilo que me vai na cabeça naquele momento e não me estou a cagar para o público, mas é o que me apetece dizer, pronto. A ideia é efetivamente essa, é nunca ter um espetáculo igual ao outro, e começo das mais variadas formas, acabo das mais variadas formas e meto-me com as pessoas e brinco com as pessoas. E houve um espetáculo onde eu tive lá, é suposto ser para maiores de 18, onde tive lá uns miúdos de 12 anos e eu perco a minha espontaneidade. Pois, E claro. assim, a ideia do espetáculo é ser de improviso, portanto, o exercício que eu tenho que fazer antes de entrar no palco é retirar todos os meus filtros, ou seja, impedir que a minha cabeça bloqueie os pensamentos que vão aparecendo, ok? E muito pelo contrário, deixá-los todos fluir e dizer efetivamente o que me vai na real gana e tudo aquilo que me aparece naquele momento é dito sem filtro. Quando eu tenho um menor à minha frente, eu começo a colocar filtros, não é? Pois. E então o espetáculo já não me vai correr bem, porque o engraçado, eu acho, das pessoas que têm assistido aquilo que me dizem, é a surpresa do que é que me vai sair da cabeça, não é? O que é que ela se vai lembrar de dizer de repente. Portanto, eu tenho ideia, eu quando faço o espetáculo, eu acabo o espetáculo a achar que fiz igual ao anterior. E pessoas que já viram 6 espetáculos meus e 8 espetáculos meus dizem: epá, nunca é igual, Cláudia. E então eu tive que fazer uma vez o exercício de ver uma quantidade de espetáculos meus, para ver se são iguais ou não. E não são efetivamente. Mas aqueles onde estavam menores presentes, que eu tive outro onde havia um grupo de miúdos de 16, 17 anos, que é a idade da minha filha, que também para mim foi complicado e houve sempre ali algumas barreiras em termos de filtros. E eu entendo isso perfeitamente. Eu sei que há crianças, há menores de 16, 17 anos que têm mais cola do que muita gente adulta, mas ainda assim. Mas não tem, na verdade. Não tem, Exato, ainda assim. Eu acho que o erotismo, sobretudo, que é aquilo que me interessa, o erotismo é muito intelectual, é muito mental, ok? É preciso tu conseguires ter uma capacidade cognitiva já um bocadinho avançada para criares um desejo em ti e criares e desenvolveres essa curiosidade, essa vontade e perceberes o que é subliminar e o que é só insinuado, que não é mostrado logo, e portanto é uma coisa um bocadinho já de quem já viveu um bocadinho, de quem já passou por algumas experiências e sabe que se eu, por exemplo, enquanto criador, te levar para um caminho, mas depois de desviar desse caminho, que isso seja um estímulo e que não seja só uma baralhação. Por isso eu preciso de pessoas que consigam pensar as coisas e não só que estejam à procura de mamas e rabos, percebes? Porque isso é que é a parte que a pornografia dá e que é muito básica e que é muito fácil e que toda a gente pode fazer se for bonito, se for bem feito e não sei o quê, por isso. Não é para aí, eu gosto mesmo mais de entrar um bocadinho mais fundo e não, como nós não dá para fazer isso. Muito bem. Olha, tens aí mais uma questão. Se tu sabes quais são os tops 3 de clubes eróticos? Então, top 3 clubes eróticos. Não faço ideia, porque eu não sei o que é que faz um top, percebes? Porque repara, os clubes eróticos existem para as pessoas estarem confortáveis com a sua sexualidade. Normalmente são dedicados a um tipo de público específico. Ou seja, há clubes de swing, há clubes de fetichismo, há clubes de gays, há clubes... Pronto, e normalmente as pessoas gostam de se misturar com quem já acham que conhecem ou com quem acham que têm afinidade. Um clube erótico, a meu ver, e foi isso que eu tentei fazer no meu, é um clube para toda a gente, onde toda a gente se mistura, ok? E isso é uma coisa muito complicada de se fazer, porque normalmente as pessoas gostam de ter as regras já pré-definidas para se poderem sentir confortáveis e poderem estar à vontade. Porque se tem que estar sempre a descobrir as regras, se tem que estar sempre a descobrir quem é que é a pessoa que está ali, normalmente elas ficam um bocadinho mais baralhadas e mais tímidas. Sim, e mais retraídas. Sim, por isso eu tive o meu durante 5 anos e foi um processo muito longo.
eu e os meus 2 sócios tínhamos muitas dúvidas sobre como é que devíamos criar as noites, como é que devíamos definir o público e portanto, os top 3 clubes eróticos é onde as pessoas se sentirem confortáveis, percebes? E há muita oferta em Lisboa e no Porto também. Eu também já fui passear um bocadinho pela Europa e o meu clube de eleição é em Paris, que é o Le Chandelle, que eu recomendo muito, que é muito bem construído, é mesmo um clube bonito. Mas em Amsterdão também há clubes muito bons. Acho que o melhor é um que é perto de Roterdão, ao caminho de Roterdão, que é o Fun for You, ou Fun for Two, uma coisa assim. E em Londres também há alguns. Em Barcelona também fui a um que é o O, que é um palacete. Eu esse já ouvi falar, porque... É um palacete número 69 de uma rua que é só perfeito. Mas, por exemplo, a meu ver, é demasiado grande para um clube. As pessoas estão muito dispersas por lá e, portanto, não é muito aconchegante, não é muito convidativo. Olha, esta questão eu julgo que tu já respondeste, não é? Não concordam que uma pessoa que vê muita pornografia e usa muitos brinquedos pode correr o risco de viciar-se e querer mais e melhor e depois num relacionamento humano não se conseguem satisfazer totalmente. Eu acho que já abordamos... Sim, é assim, riscos de viciação há em muitas áreas da vida e isso não dá para evitar quando a pessoa se deixa levar por aí, porque às vezes quando uma pessoa se foca numa determinada coisa e não há nada que lhe pareça melhor, é difícil ela desligar-se daquela coisa. Ou seja, por isso é que eu digo que quando se integra um brinquedo ou pornografia numa relação, é mesmo importante puxar a outra pessoa para esse desejo, para esse interesse. Porque senão cria-se muito isolamento, pensa-se muito de, ok, este brinquedo dá-me um prazer que ele nunca me irá dar porque ele nunca vai vibrar, ou esta pornografia dá-me muito mais prazer porque ela nunca irá ser uma loura espampanante ou, sei lá, uma coisa qualquer. E, portanto, começa-se a isolar-se muitas pessoas e, na verdade, quando se está com a outra pessoa, está-se a pensar, esta pessoa não está a corresponder à minha expectativa. E por isso, se não há essa comunicação, se não há esse envolvimento de toda a gente nesses novos estímulos, então é muito provável mas correm o risco de se viciarem nessas coisas, porque realmente ainda ninguém é uma máquina. Outra questão. Eu tenho uma questão. Como é que o Rui, como sex coach, que acaba por ser um padre de sexo, se posiciona em relação ao sigilo profissional? Exemplificando, se alguém lhe confessasse um fetiche bem intenso com menores, denunciava ou aconselhava o cliente? Ok. Bom, enquanto padre do sexo, a minha posição é missionário, obviamente, não é? Mas, é assim, isso é uma questão difícil, porque normalmente as pessoas, normalmente não, mas algumas vezes as pessoas partilham comigo e com psicólogos e com sexólogos coisas que às vezes não são propriamente legais. E a minha responsabilidade enquanto profissional desta área é saber se, por exemplo, se eu sei que uma pessoa está a violar outra, ou que está a espancar outra, ou que está a abusar de outra, eu tenho uma responsabilidade cívica de informar as autoridades. Isso é inevitável. Agora, se alguém partilha comigo um desejo de fazer isso, ou uma vontade de fazer isso, eu sinto que posso trabalhar no sentido de ajudar a pessoa a perceber melhor, a perceber melhor o que é que se passa ali e a perceber se há alguma forma de resolver aquela questão ou não. Mas isso é uma questão bem complexa, sim. Mas Ou seja, saber isso.
a partir de agora vais começar a utilizar uma batazinha de padre, vais desenhar aí um confessionário, não Sim, é? Não, agora vai ter que ser, Rui, desculpa. estás a brincar, mas repara, os padres foram souberam muitas coisas, não é? Que antes de ver os psicólogos só eles é que sabiam. E de certeza que muitos padres adoraram ouvir determinados pecados, não é? Pois, dizem que alguns padres se satisfaziam com os, Pois, por isso. com as confissões dos outros, pronto. Eu não vou entrar na área eu tenho uma língua podre, ou seja, eu evito fazer humor negro. Evito porque eu sei que ou se faz humor negro por profissão, digamos assim, ou se tu metes uma piada de humor negro no meio e depois queres continuar sem humor negro, entretanto já deram cabo de ti. Por isso não vou falar muito sobre padres, porque a minha vontade, ainda por cima padres e menores, tudo na mesma... Sim. No mesmo... Mas, por exemplo, a questão da religião é uma coisa que me interessa muito e é uma coisa que está profundamente ligada com a sexualidade. Profundamente. Aliás, eu realizei duas curtas-metragens e a primeira foi exatamente sobre a questão da religião e do sexo. Porque é uma coisa mesmo... É também, lá está, é fascinante perceber como é que as pessoas criam regras para se auto-lixarem. Sim. Por exemplo, a masturbação feminina... A masturbação feminina foi muito atrapalhada pela religião, porque muitas mulheres... Houve muita coisa que foi atrapalhada pela religião. Exato, muitas mulheres não se tocam porque acham que é pecado. Certo, mas também há muita coisa que a religião não é só, lá está, como em tudo, a religião não é só má, não há só aqui maquiavelismo. Sim. Há uma boa intenção e há coisas que são interessantes, no bom sentido, mas no meio desta construção toda que se faz à volta deste assunto, há um foco muito interessante na sexualidade e na importância que isso tem, que acaba por funcionar, muitas vezes funciona ao contrário, que é as pessoas acabam por ter mais desejos com coisas relacionadas com religião, porque exatamente é pecado, ou porque não é permitido, ou porque seja o que for. Tanto que há santinhos, deles em forma de santinhos. Exato. Quem é que não gostaria de enfiar uma Nossa Senhora e gritar, ai meu Deus? Muita gente, isso é mais chocante do que com as famílias. mas a verdade é essa, a verdade é que não há muito interesse, é o facto de haver imensas impossibilidades, imensas constrangimentos, faz com que as pessoas sintam desejos nessa transgressão e nessa passagem para o ponto em que não deviam e pronto. Isso é um tema muito recorrente em imensas histórias. Agora já me convencer, só por causa disso eu vou me tornar uma cristã praticante só para poder cometer o pecado. Há religiões, mas sim, é muito curioso ver a história das religiões e perceber a interação que isso teve com a história da sexualidade. O problema é com a religião, o espiritismo, porque a malta quer fazer alguma coisa e está rodeada de espíritos. Sendo-se observada. Não é uma religião, mas sim, pronto, é uma experiência paranormal. Não é horrível. Ou tu és exibicionista, não é? Ai, que horror, não puxem por mim porque eu dou cabo da... E é isso, o fruto proibido é o mais apetecido, efetivamente. Não, isto podia dar todo um... Lá está, não posso tirar filtros porque a minha cabeça é muito perigosa. Muito perigosa. Eu já estava a ver todo um cenário, mas é melhor não ir por aí. O programa é teu, tu é que sabes. Estás a ver? Olha. Queres ver? Agora fica chocada. Dildos com forma de santos. Oh yeah! Um Santo António enfiado por ali acima, não sabes. Não é, qual é que é o santo casamenteiro? É o Santo António, não é? É o Santo António, casamenteiro. Sentes-te logo casada.
Olha, uma pergunta interessante. Qual a perspectiva do Rui acerca do poliamor? É um tema recorrente nas suas ações de sex coach? Não é muito recorrente o A poliamor. Carmo é que fala muito do poliamor. Não é, há pessoas mais especializadas para falar sobre esse tema do que eu. Não é um tema muito recorrente nas minhas consultas, mas é um tema que está cada vez mais a ser abordado em termos no meu círculo social, ou seja, há muita gente com curiosidade sobre isso, porque e tu acreditas no poliamor? Acreditas não tem a ver que... com crença, não tem a ver com crença, isso tem a ver Não, com... Tem a ver é que com há pessoas que têm a sensação que é uma desculpa para se poder comer toda a gente. era aí que eu queria chegar. Há muita gente que acha que o poliamor é podermos fazer tudo o que nos apetece com toda a gente e está tudo bem. E, portanto, isto não tem a ver com crenças, isto tem a ver com um estilo de vida que se quer adotar e que não é nada fácil de adotar, porque se já é difícil ter uma relação com uma pessoa, imagina com 2 ou 3 ou 4, e, portanto, é um tema muito delicado, que não é a maluqueira que as pessoas pensam, porque o poliamor não é as relações abertas, não é uma relação aberta. O poliamor são várias relações que se relacionam da mesma maneira entre si e criam, não é casais, mas é constelações, que acho que é a designação, de várias pessoas que estão basicamente ao mesmo nível em termos de importância na vida umas das outras. Mas também há outras relações de poliamor em que tens um parceiro primordial, digamos assim, e depois tens outras parcerias periféricas, digamos assim. E depois tudo isso tem várias nuances, vários níveis, em que tens, por exemplo, há pessoas que têm uma relação com alguém e que depois tem alguma ligação paralela com outras pessoas, mas que não tem nada a ver, em termos de relevância, não tem nada a ver com a relação que tem primordial. E há outros que, pronto, têm as relações abertas e que têm um parceiro e depois têm experiências com outras pessoas. Mas tu achas possível amar mais do que uma pessoa? Sem dúvida. Porquê é que o amor há de ser finito? Uma boa questão. Porquê é que uma emoção tem que ser finita? Eu percebo que haja dificuldade, mesmo em termos de a atenção que se dá, a presença que se tem, a disponibilidade que se tem para a outra pessoa, de se conseguir amar da mesma maneira, e se calhar eu acho que não, mas amar da mesma maneira pessoas diferentes. Mas conseguir amar pessoas diferentes, sem dúvida nenhuma. E eu já passei por isso, posso confirmar que isso é possível. Eu sou da opinião que existem vários tipos de amor, e mesmo entre, por exemplo, o amor que tu possas ter entre 2 filhos é diferente. Eu vou dar um exemplo, eu tenho 3 irmãos, tenho um irmão mais velho, tenho 2 irmãs mais novas. O amor que eu tenho pela minha irmã mais nova é completamente diferente do amor que eu tenho pela outra irmã e pelo meu irmão. E, no entanto, são todos meus irmãos e é tudo amor de irmão. Então, ok? Mas é diferente e em diferentes níveis. Também achas que é possível amar mais do que uma pessoa? É assim, na parte amorosa, eu divido o amor em vários tipos de amor. Tens o amor, lá está, pelo teu irmão, tens o amor a um pai, a uma mãe, tens o amor ao teu filho, tens o amor a um possível companheiro, ok? Eu, pessoalmente, não consigo amar um companheiro, amar mais do que um companheiro. Porque eu, quando amo um companheiro, eu dedico-me inteiramente a esse companheiro. Essa parte do amor, percebes? Mas a questão aqui é que não tem a ver com a nossa experiência pessoal, ou seja, se nós não conseguimos, tudo bem, não é para conseguir toda a gente. Agora, não acreditarmos que não seja possível é diferente. Eu não disse que não acreditava. Eu digo que eu, pessoalmente, na parte de companheiro, eu não consigo amar mais do que uma pessoa. Pelo menos nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu amar 2 pessoas. Também não vou dizer nunca vou amar 2 pessoas, porque eu não faço a mínima ideia. Não sei o dia da manhã. É que há pessoas que têm esse tipo de relações e que conseguem realmente gerir 2 relações ao mesmo tempo com o mesmo nível de amor. Aliás, há pessoas que vivem não só em casal, mas a três ou 4, portanto
Há imensos tipos de relações. E o que eu quero dizer com isto é, não tem a ver com acreditar no poliamor, tem a ver com aceitar que há pessoas que possam ter esse tipo de capacidade de amar mais do que uma, porque o amor não é só aquilo que nós damos ao outro, é também aquilo que os outros nos dão a nós. E, portanto, se nós tivermos alguém, ou mais do que uma pessoa, que nos consiga dar coisas diferentes que uma pessoa só não consegue dar, por que não tentar ter uma relação a três? Sim, podes ter um que te dá o amor, o carinho, etc., e o outro dá-te o cartão de crédito e o carro. Aí já eu Não é consigo, bem isso, não estou a brincar. Não é bem por aí, é bem por aí. Mas é isso, uma pessoa não tem que ter tudo aquilo que nós queremos de alguém. Claro, Não é? Tipo, claro, às claro. vezes há pessoas que têm características interessantes de uma perspectiva, e outras têm outras características. E isso pode alimentar uma relação de vários lados, não precisa ser só de um. Porque às vezes o problema é mesmo ser só um. Mas acho que para isso é necessário haver transparência e honestidade. Sem dúvida. E essa que é a E eu parte. acho que há pessoas que são poliamorosas que não são transparentes e honestas. Mas Ou seja, isso, conseguem efetivamente amar mais do que uma pessoa, mas fazem uma jogada dupla. Mas, Cláudia, mesmo as pessoas monogâmicas podem não ser honestas, portanto, não tem a ver com as pessoas poliamorosas. Sim, Okay? sim, Por isso, sim. a questão aqui não é isso. A questão é: há uma vontade e consensual de toda a gente querer ter essa relação, então, por que não? Aqui, por exemplo, quando falam comigo em relações abertas, muitas vezes também há essa tendência de dizer as pessoas querem relações abertas que é para poderem andar a saltar de um lado para o outro. Também há essa tendência. Mas, na verdade, quando se fala de relações abertas a sério, o que se fala é de relações em que as pessoas são abertas uma com a outra, não é relações abertas ao mundo. Eu tenho vontade, eu tenho necessidades, eu tenho desejos, eu tenho fantasias, e se tu não conseguires, ou se tu não quiseres, ou se tu não estiveres interessado em fazer aquilo que eu me interesso, poder fazer isso com outras pessoas, ou poder fazer isso noutras circunstâncias, em que tu não vais sentir que eu te estou a trair ou que eu estou farto de ti, porque isto está a ser falado. Estamos a falar abertamente um com o outro. Então, isso é uma coisa que se vai construindo. E é uma coisa que não dá para explicar de um momento para o outro, porque não é o que é uma relação aberta e o que é que não é. Todas as relações têm que ser construídas, step by step. E é assim que eu funciono com os meus clientes. Eu acho que por passos toda a gente chega onde quiser. Mas tem que saber dar esse espaço e tem que ser passos em que as pessoas construam alguma coisa e que não caiam de paraquedas numa cena qualquer de sei lá, que elas fantasiavam e de repente não sabem comportar-se ou não sabem gerir as emoções, ou que acontece algumas vezes. As pessoas aventuram-se em clubes eróticos ou em É experiências como os mais... swings. Nós temos aqui o tema swing, com um casal de swingers e uma outra rapariga também que fazia swing com o namorado. Também é necessário que haja uma boa conversa, não é? E lá está, que haja uma aceitação e que os dois estejam na mesma onda, etc. E pode resultar muito bem. Swing não é possível se as duas pessoas não estiverem na mesma onda, porque Sim, swing implica um casal querer fazer as coisas em casal. Não é querer cada um fazer a sua cena, querem fazer as coisas, mas sempre informando o casal, sempre com o casal consciente daquilo que vai acontecer, mesmo que não estejam com outros casais, estejam só com uma pessoa, ou mesmo que o casal possa fazer alguma coisa em separado. Mas tudo é conversado e tudo é gerido no casal, não é cada um. Isso não é um casal, isso são duas pessoas solteiras. E nós de repente estamos numa relação poliamorosa com a Carla Alves, não é? Porque ela está a amar-me a mim e consegue amar a ti ao mesmo tempo, incrível. Há coisas diferentes, acredito. Sim, tu deste uma coisa, eu dei outra, de certeza. Muito bem. Olha, é o que eu digo, contigo é complicado, pá, porque já estamos com 1 hora e 45 minutos de bel e super interessante. Não sei o que é de fazer contigo, não sei se te levo para casa, se te deixo aí. Não, estou a brincar. Ora, eu acho que foi a conversa mais interessante que nós tivemos até agora. Não vou dizer de todas, porque senão estou a desvalorizar alguém, mas dentro deste tema, ok?
Acho que fica melhor assim, até porque não tivemos mais ninguém a falar assim tão abertamente de todo este tema. Por isso, assim, não estou a desvalorizar ninguém. Eu gosto muito de conversar, gosto de saber coisas, sou muito curiosa também. E acho que é importante, às vezes, ouvir-se outras versões, outras histórias, outras pessoas, outras vivências, outras experiências, para aprendermos um pouco mais. Eu aprendi imenso contigo. E verdade, espero estamos sempre que. a aprender. Na verdade, estamos sempre a aprender. E há muito poucas certezas em relação à sexualidade. Por isso é que é tão importante quer dizer, é tão importante descobrir coisas e conhecer coisas e perceber se faz sentido para nós ou não, porque é isso que nos faz Sim, crescer. nem tudo tem que fazer sentido para todos. Tem que fazer sentido para todos, mesmo. Sim, sim. Nem para ti, que estás dentro da área, às vezes há coisas de certeza que não te fazem sentido, não é? Olha, estamos a fazer aqui um pedido, não sei se tu queres vir falar sobre isto. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu tenho alguma formação, mas há pessoas muito mais experientes e muito mais conhecedoras desse tema que eu posso até recomendar, se quiserem. Isso eu gostava, porque é algo que eu tenho alguma curiosidade, porque eu tive um namorado em tempos que queria muito aprender a fazer sexo tântrico e muito da nossa ligação fazia lembrar um pouco o sexo tântrico, porque nós não valorizávamos efetivamente tanto a penetração, mas o toque, o olhar, muito mais do que a relação sexual em si e a penetração. O Tantra é um bocadinho mais do que isso. O sexo tântrico Sim, não aprofundamos, não é uma componente, aprofundamos, mas mas o Tantra é um estilo de vida, implica muitas coisas que não tem só a ver com o sexo. O sexo é apenas uma capacidade, a possibilidade de canalizar energia vital através do corpo para atingir um outro nível, mas a nível espiritual. Não se foca tanto no sexo em si, é apenas um caminho. E isso é sim, muito sim, sim, sim. Eu gostava, por acaso, já pensei em ir aprender sobre isso. yeah. É algo que me chama um pouco a atenção. Até porque, como aqui os meus espectadores sabem, eu desde que tive a minha filha fiquei com alguns problemas em termos de corpo e poderia ser uma forma também de eu aceitar melhor o meu corpo perante uma outra pessoa, porque implica uma abertura maior e uma entrega maior, que não é só pronto, que não é só mas é todo um conjunto. E também porque eu me acho uma pessoa também mais intelectual do que só físico. Gosto de toda a interação e não só a parte física, apesar de ser bastante importante, mas gosto de alargar à volta disso. Pronto. Eu interesso-me por estes temas todos, porque eu acho que cada um deles tem alguma coisa interessante para mostrar, para nos fazer construir mais coisas entre nós. Por isso é que eu não me dedico só especificamente ao BDSM, ao Tantra, ou seja o que for. Eu acho mesmo que conjugando elementos das várias áreas, nós conseguimos chegar a um entendimento mais amplo da nossa sexualidade e da sexualidade dos outros, porque na verdade o problema normalmente é muito por aí. Nós julgamos muito os outros através da nossa própria visão de nós mesmos e isso não ajuda ninguém. Muito bem, muito bem. Olha, muito interessante. Gostei mesmo muito, Rui. Acho que tens muito a ensinar e vou recomendar. Eu também já revelei aqui aos meus seguidores, eu estou a entrar num novo projeto, que se chama Intime Pharma. A Intime Pharma é um projeto ligado à saúde íntima, que no fundo vai trazer um pouco do que nós temos na parte erótica para a parte de saúde. E se calhar vou depois conversar contigo para ver como é que podemos colaborar juntos, que acho que pode ser interessante também para ti. Tem uma componente também de aprendizagem e de ensinamento bastante
grande, porque eu gostava muito que muitos médicos começassem a perceber um bocadinho mais da parte sexual e da saúde íntima, que não seja só examinar um pênis ou uma vagina, não sei se me faço entender. A maioria dos médicos, ginecologistas, obstetras, etc., têm muito receio em entrar na vida sexual das pessoas e muitas vezes, sem querer, sem maldade, cortam um pouco a vida sexual da pessoa. Por exemplo, tenho ouvido muitas pessoas que passaram por um cancro do útero ou da vulva, etc., que após a recuperação do cancro lhes foi dito pelo médico, quando perguntam, e agora posso retomar a minha vida sexual? O médico dizer, olha, lamento, tem que se dar por contente por ter sobrevivido. Pois. Mas agora vamos ter que esquecer essa parte. Sim, quando existem soluções para recuperar. Eu também lido com muitas pessoas que têm esse tipo de discurso por parte dos médicos e isso castra muito a vida íntima das pessoas. Sim, e a minha ideia é exatamente o contrário, é não castrar a pessoa, mas sim arranjar soluções e arranjar fórmulas para que elas possam recuperar. Claro que não é uma coisa de um dia para o outro, mas que possam ir recuperando a sua vida sexual nas vertentes que para elas lhes fizer mais sentido e que lhes forem possíveis. Exatamente, lá está, que pode não ter só a ver com a parte genital e parte funcional da coisa, mas que pode ter outros parâmetros. Sim, poderá-se abrir um outro universo para que a pessoa possa explorar. E por isso mesmo eu gostava de contar contigo nesse meu novo projeto. Ele está em construção neste momento, o site não tarda nada, se não estou em erro, mais umas 2 semanas, 3 semanas está no ar. E depois vamos começar então aí a desenvolver esse projeto. Tenho alguns sexólogos e fisioterapeutas sexuais e médicos que querem colaborar com o projeto e não tenho nenhum sex coach. Agora já tenho, não tenho. Exato. Muito bem. Maravilha. Mas depois vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Se calhar tomamos um cafezinho e eu mostro-te o meu projeto e qual é a ideia do projeto, antes de apresentar aqui à malta e logo vês como é que tu podes integrar e se te faz sentido ou não. Ok. Eu gosto. Ok, muito obrigada. Olha, Rui, muito obrigado mesmo. Adorei esta conversa. Não, confesso que não esperava que aceitasses o meu convite, mas fiquei agradavelmente surpreendida por teres aceito. Tive todo o gosto, porque eu admiro imenso o trabalho da Maleta Vermelha e o teu também fazes aí esses espetáculos que também são divertidos e acho que deves continuar a fazer estes projetos porque são importantes. Agora falta é ver coisa que se perdeu entretanto com esta pandemia, mas vamos recuperar, que eu não sou pessoa de ficar sossegadinha. Não tenho paciência. Exato. Está bem. Muito bem. Então, muito obrigada. E olha, espero que as pessoas aí em casa tenham gostado muito. Amanhã não sei se vai haver direto, estou à espera da confirmação de uma reunião para amanhã, a minha primeira reunião. Portanto, o máximo que pode acontecer, eu de repente estou em direto da reunião, no caso vai ser em Grândola, numa casa grande e num jardim muito bonito. Portanto, vamos ver se isso acontece. Se não, eu depois logo direi qual será o tema do direto da manhã. Rui, muito obrigada pela tua presença. Um beijinho muito grande e é um até breve. Sim. Ok? Beijinhos grandes. A todas as pessoas que estiveram a ver. Sim. Sim, claro que sim. E tenho a certeza que toda a gente. Olha, Rui é um querido. O Rui é um querido. Estás a ver? Beijocas e muito bom descanso. Não esquecer. Deixa os sites, podcasts, Instagram, Facebook, etc. No site está isso tudo. Sim. Ok? Tá. Então vá. Um beijinho, uma boa noite. Para todos vocês em casa também, muito obrigada por estarem aí desse lado e até amanhã ou até sábado. Beijinhos, 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 beijinhos. Vamos fechar.